Olá pessoal, eu sou o professor Hamilton, e a gente vai continuar tratando do nosso assunto no nível de organização dos seres vivos, e agora a gente vai subir um nível, falar um pouco de integração e de homeostase. Antes de falar desses dois temas, eu queria comentar um pouco, falar um pouco sobre a origem da vida. Vocês já tiveram uma aula específica sobre isso, eu não vou adentrar nesse assunto, mas queria comentar que a teoria mais aceita hoje, não é a única, mas é a mais aceita pelos pesquisadores, propõe que a vida surgiu nos oceanos, provavelmente em fontes hidrotermais lá no fundo do oceano, em que você tem condições peculiares ali compatíveis com o possível surgimento da vida. E nesse oceano primitivo, a gente consegue imaginar o surgimento do primeiro organismo, certamente unicelular, um coacervado, o surgimento de uma micela, que acontece quando uma membrana separa o interior do exterior. Então, uma membrana separa um material aqui proteico, juntamente com um material genético, do exterior. E você tem lá o primeiro organismo unicelular formado. Esse organismo nasceu provavelmente no oceano, mas quase que certamente em meio aquoso. A vida se dá em meio aquoso, a gente vai ver até hoje. A vida depende de água, certamente. Bom, esses organismos, a princípio unicellulares, foram formando, com o passar do tempo, alguns deles formaram colônias e, finalmente, organismos multicelulares. É uma característica importante, uma característica que chama atenção na organização desses seres multicelulares, é o fato de que a gente delimita dois meios nesses organismos. Você tem lá o meio externo, por exemplo, o meio aquoso ou o meio terrestre, se o organismo for terrestre, e o meio interno, no qual estão as células, os elementos que formam esses organismos. A gente já falou da célula na aula passada, falamos da teoria celular. Então, num organismo multicelular, eu tenho lá um conjunto de células organizados em tecidos, em órgãos, em sistemas, mas tudo isso lá no meio interno. Eu vou definir melhor o que é esse meio interno daqui a pouco. E é interessante que essas células, claro, elas trocam substâncias com esse meio interno no qual elas vivem. Essa é uma característica importante, fundamental para a manutenção da vida dessas células e, em última instância, da vida do próprio organismo. Bom, esse conceito de meio interno que eu estou esboçando aqui, a gente deve a um dos fundadores da fisiologia moderna, da fisiologia experimental moderna, que foi o francês Claude Bernard. Claude Bernard é uma figura central na fisiologia, porque propôs vários conceitos importantes, principalmente do meio interno. Eu vou ler com vocês um trecho da obra dele em que ele menciona de maneira clara essa ideia dele. Então, Bernard falando, creio ter sido o primeiro a insistir nessa ideia de que, para o animal, há realmente dois meios. Um meio externo, no qual está colocado o organismo, e um meio interno, no qual vivem os elementos dos tecidos. Ele está falando das células recém-descobertas, entre aspas, recém-propostas. A existência do ser se dá não no meio externo, o ar atmosférico para o ser aéreo, o água doce ou salgada para os animais aquáticos, mas a existência se dá no meio líquido interno, formado pelos líquidos orgânicos, pelo líquido orgânico circundante, o circulante, que envolve e banha todos os tecidos, todos os elementos anatômicos dos tecidos, ou seja, as células. Ele está dizendo que a vida dos organismos ela se dá no meio interno. Aí a gente vai ver depois que a gente pode estender essa ideia. A partir dessa ideia, a gente chega num conceito ainda mais importante, que é o conceito de homeostase. Vamos ver adiante. Ou seja, o Claude Bernard está dizendo que, ao estudar um organismo, é importante a gente olhar para esse meio interno, que é um meio aquoso. É como se a gente levasse dentro da gente aquele oceano primitivo no qual a vida surgiu. Se a gente olhar para o corpo humano, por exemplo, a gente vê que de 60% a 70% dele é composto de água, é o elemento mais abundante do corpo humano. É claro que isso varia em função do sexo, em função da idade, a gente vai perdendo água à medida que a gente envelhece, em função da quantidade de gordura que a gente tem, mas em média a gente pode colocar aí 60% a 70% de água, é bastante. E a gente pode dividir essa água essa água que tem no nosso organismo em alguns compartimentos, que do ponto de vista fisiológico essa divisão é bastante importante e bastante didática também. Então essa figura aqui do lado direito, ela mostra quais são os três principais compartimentos aquosos do organismo. Então a gente tem lá as células, isso aqui é um pedacinho de um tecido qualquer, não importa qual tecido é esse.
mas eu tenho lá algumas células, né, e o compartimento que essas células formam é o compartimento intracelular, ou líquido intracelular. Esse líquido aqui seria líquido intracelular. É a soma dos líquidos de todas as células que compõem o nosso organismo. Né. O segundo compartimento é o líquido que banha essas células, o líquido no qual essa célula está inserido, ou seja, o líquido extracelular. Ou, um outro nome que a gente dá para isso é interstício. Né. É esse interstício, esse líquido extracelular, que o Claude Bernard chama de meio interno. Tá? E, finalmente, a gente tem o plasma, ou seja, a parte líquida do sangue. A gente sabe que todos os tecidos do nosso organismo, eles são percorridos por capilares sanguíneos, pequenos vasos microscópicos ali que levam nutrientes, oxigênio, enfim, recolhem metabólitos, né, produtos do metabolismo. Então, a gente tem o terceiro compartimento, seria a parte líquida do sangue, o plasma. E com isso a gente forma esses três compartimentos que compõem, que contêm a maior parte dos líquidos, ou quase todo o líquido que compõe o nosso organismo. Aqui está uma figura mostrando isso. Então, pensando, por exemplo, um homem de 70 quilos, no qual 60% é água, 42 litros, ele possuiria 42 litros de água. Desses 42 litros, 60% por sua vez estariam dentro do compartimento intracelular, ou seja, 25 litros de água no interior das células. 14 litros, 33% mais ou menos, claro, isso é uma estimativa, mas só para a gente ter ideia da ordem de grandeza, 14 litros no interstício, ou seja, no meio interno, e 3 litros no plasma. Nota que a gente tem uma divisão aqui entre intracelular, tudo que está dentro das células, e extracelular, tudo que está fora das células, interstício ou plasma. Tudo bem? Bom, é claro que existe muita troca entre esses compartimentos, e isso é importante, é fundamental, que haja troca entre os capilares e o interstício, entre o interstício e a célula. Claro, uma molécula de oxigênio precisa deixar um capilar, chegar no interstício e deixar o interstício entrar na célula para que a célula consiga fazer a respiração celular, para que a mitocôndria consiga lá usar essa célula para produzir a respiração celular, produzir energia em última instância. Estou dando um exemplo aqui, mas enfim, qualquer substância precisa transitar entre esses três compartimentos. Embora esse trânsito de substâncias não seja total, ou seja, existe diferença entre a composição química desses três compartimentos. Essa figura está mostrando ali do lado direito a diferença na composição entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. No que tange a alguns íons, então a concentração iônica intra e extracelular é muito diferente. Eu tenho, por exemplo, muito sódio fora, pouco sódio dentro da célula. Muito potássio dentro da célula, pouco potássio fora da célula. Muito cálcio fora da célula, pouco cálcio dentro da célula. E assim por diante. Existe uma diferença importante entre a composição química desses dois compartimentos intra e extracelular. Por que eu estou comentando isso? Porque essas diferenças são fundamentais para a manutenção da vida. Elas são fundamentais para que a célula se mantenha viva. Em última instância, para que nós suportemos a vida. Tudo bem? Para que nós nos mantenhamos vivos. Bom, aqui então essa tabela é um pouco difícil de ler, mas ela mostra para a gente, ela lembra a gente que existem uma faixa, que a gente chama de faixa fisiológica, em que a concentração dessas substâncias precisa ser mantida para que haja compatibilidade com a vida. Então, por exemplo, oxigênio, pressão parcial de oxigênio ou concentração de oxigênio, ela precisa ser mantida entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, em torno de 40 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão compatível com a vida da célula. São limites que não são letais para a célula. Mesma coisa com dióxido de carbono, com sódio, potássio, cálcio, com glicose, com a temperatura. Então, a temperatura do meio interno ela varia em torno de 37 graus Celsius. Vocês sabem disso. A gente consegue viver, a vida celular é compatível com uma temperatura menor que essa? Compatível com uma temperatura maior que essa? Também é. Mas não pode ser muito maior ou muito menor. Existem limites aí que são os limites fisiológicos que são compatíveis com a vida da célula. A célula é uma estrutura delicada. Ela morre se a temperatura não estiver dentro desses limites, se o pH não estiver dentro desses limites, se a pressão osmótica não estiver dentro desses limites, se a concentração de vários íons não estiverem
dentro desses limites. Tudo bem? Bom, o desafio para o organismo, então, é criar mecanismos, né, para a manutenção da estabilidade desse meio interno. Né, estabilidade compatível com a vida celular, como eu acabei de dizer. Né. O primeiro cientista, ou um dos primeiros a insistir nessa ideia de manutenção da estabilidade do meio interno foi, de novo, o Claude Bernard, né, o francês Claude Bernard. Vamos ler de novo o que ele escreveu. Né. A fixidez do meio interno é a condição de vida livre, independente. O mecanismo que a possibilita é aquele que assegura no meio interno a manutenção de todas as condições necessárias para a vida dos elementos, ou seja, para as células. Né. Eu quero chamar a atenção para essa primeira frase, para esse primeiro pedaço aqui. Né. A fixidez do meio interno é a condição de vida livre, independente. O que Claude Bernard quer dizer com vida livre, com vida independente? Ele quer dizer que os mecanismos fisiológicos que garantem a fixidez ou a estabilidade do meio interno garantem uma vida para o organismo que independe das condições do meio externo. Ou seja, pode estar frio, pode estar calor, pode estar nevando ou pode estar um verão escaldante lá fora. A minha temperatura, o meu meio interno vai estar sempre a 37 graus ou próximo disso. Né? Eu posso ter comido muito ou posso estar alguns dias sem comer. A minha glicemia vai estar, claro, ela vai mudar, ela vai variar, mas sempre dentro de fatores fisiológicos. Então, esses mecanismos fisiológicos que mantêm o meio interno fixo, estável, eles garantem uma independência, né, uma liberdade em relação ao meio externo. Né, e é isso que a nossa fisiologia, é dessa maneira que a nossa fisiologia trabalha e por isso que o Claude Bernard está insistindo nisso. Essa ideia de fixidez do meio interno, ela acabou por dar origem a um segundo conceito relacionado a ele, que foi formulado pela primeira vez por um fisiologista americano também muito importante chamado Walter Cannon. Né, trabalhou em Harvard durante praticamente toda a vida, né, já no século XX. E o Walter Cannon propõe o conceito de homeostasia, ou de homeostase. É um conceito que eu quero comentar agora, porque ele é fundamental para a gente entender essa integração, né, a fisiologia do corpo humano, né, principalmente. Ele publica isso numa revista chamada Physiological Reviews, em 1929. Ele já tinha formulado essa ideia alguns anos antes, mas ele publica pela primeira vez, de maneira sistematizada, em 1929, nesse artigo, né, chamado Organização para a Homeostase Fisiológica. Eu pensei aqui alguns pedaços para a gente ler junto, para entender um pouco e sentir um pouco, né, o que o Cannon está dizendo. Ele diz o seguinte: ó, os biólogos há muito tempo se impressionam com a capacidade dos seres vivos para manter a sua própria estabilidade. Está lembrando lá o Claude Bernard. Né, ele cita o Claude Bernard várias vezes, inclusive, ao longo do artigo. As reações fisiológicas coordenadas que mantêm a maior parte dos estados estáveis no corpo são tão complexas e são tão peculiares ao organismo vivo que foi sugerido ser empregada uma designação específica para esses estados, homeostase. Né. Em um sistema aberto, tal como nossos corpos representam, composto de material instável e continuamente sujeito a condições perturbadoras, a constância é, em si, evidência de que agências estão atuando, ou prontas para atuar, para manter essa constância, ou seja, para manter a homeostase. E, finalmente, a última, ele termina esse artigo dizendo o seguinte: de fato, a regulação no organismo é o problema central da fisiologia. Por todas essas razões, pesquisas adicionais sobre o funcionamento dessas agências de manutenção da homeostase biológica é desejável. Então, ele está insistindo nessa ideia de homeostase e dos mecanismos responsáveis pela manutenção da homeostase. Esses mecanismos que eu queria comentar com vocês agora. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ajudar a gente a entender o que são esses mecanismos que mantêm a homeostase, ou seja, que mantêm a constância, que mantêm a estabilidade do meio interno. Imagina que a gente está num estúdio como esse, vou pegar um exemplo mais próximo aqui, a gente está num estúdio e a gente quer que, por algum motivo, a temperatura desse estúdio fique sempre a 24 graus. Não varie nem muito para cima, nem muito para baixo. Uma temperatura que seja compatível com a gravação dessa aula. Existe um ar-condicionado responsável por isso, um sistema mecânico, e esse ar você ajusta lá, todo mundo já fez isso, eu já vi alguém fazer isso, ajusto lá a 24 graus. O que esse ar-condicionado vai fazer? Se essa temperatura diminuir um pouco, para começar a diminuir para baixo de 24 graus, o ar vai, se ele tiver um sistema de aquecimento, ele vai ligar esse sistema de aquecimento e esse sistema de aquecimento vai aumentar a temperatura de novo para 24 graus. Imagina um dia frio. É incomum isso aqui no Brasil, mas vocês conseguem imaginar. Ou, por outro lado, se a temperatura aumenta para cima de 24 graus, o
O que o ar-condicionado vai fazer? Ele vai detectar esse aumento, né, se ele tiver um termostato para isso, e vai ligar, vai começar a refrigerar de maneira que a temperatura volte a 24 graus. Ou seja, ele tem um ponto de ajuste, ele tem um set point ali, e ele foi desenhado para manter a temperatura do ambiente sempre nesse set point, sempre nesse ponto de ajuste. Ou seja, ele está mantendo o meio interno desse estúdio, eu estou pensando que agora esse estúdio é um meio interno, sempre a 24 graus, que é a temperatura desejada. Tudo bem? Esse mecanismo em que, se uma variável aumenta, algumas ações são desencadeadas para que ela diminui, ou se ela diminui, algumas ações são desencadeadas para que ela aumente, a gente chama de mecanismo de retroalimentação negativa, ou de feedback negativo. Vamos olhar como é que isso funciona. Para que ocorra retroalimentação negativa, o que eu preciso? Primeiro eu preciso de um detector, eu preciso de algum sistema que detecte a variável em questão. Por exemplo, no caso do ar-condicionado, eu preciso de um termômetro ali que detecte que a temperatura caiu ou que ela subiu. Essa informação tem que ser levada a um processador, a um centro de integração dessa informação, um comando central ali, aonde está esse ponto de ajuste, esse set point, ou seja, mantenha sempre a 24 graus, no caso desse exemplo do ar-condicionado. E por último, esse centro integrador ele tem que estar conectado a um mecanismo que gera respostas de ajuste. No caso do ar, refrigerar, produzir ar frio ou produzir ar quente, dependendo da situação. Tudo bem? Esse esquema geral está presente em vários sistemas do nosso corpo. Eu posso pensar agora, pensando no nosso corpo, é um esquema muito parecido ali, tem lá o estímulo, esse estímulo tem que ser captado por um sensor, por um receptor. Uma via leva essa informação até um centro integrador, muitas vezes o sistema nervoso central, na maioria das vezes. Esse centro integrador tem lá o seu ponto de ajuste que vai gerar uma resposta de saída por uma via eferente, uma via de saída, que vai organizar uma resposta. E aí eu tenho uma alça de... Por que alça de retroalimentação? Porque essa resposta vai retroalimentar, vai retroagir de novo no estímulo. Na hora que aquela variável chegar no nível desejado, essa resposta vai deixar de existir. Tudo bem? Daí essa ideia de retroalimentação, de feedback. Por que negativo? Porque se a variável aumenta, a resposta é no sentido dela diminuir. Se a variável diminui, a resposta é no sentido de ela aumentar. Por isso é negativo. E um sistema como esse mantém a variável sempre estável, como a manutenção da temperatura desse estúdio a 24 graus, por exemplo. Eu vou dar um exemplo com a regulação da nossa própria temperatura corporal. Eu acabei de mencionar lá atrás que a temperatura ideal para a vida celular do meio interno é de 37 graus. Vocês sabem disso. A nossa temperatura média, se a gente medir lá com o termômetro, vai dar em torno de 37 graus. Um pouquinho menos, porque a gente mede na superfície. O que acontece se eu estou numa condição de muito frio? Eu saio lá na rua e está quase 0 graus. A gente tem detectores para isso, na pele, no hipotálamo, que é o grande centro integrador de controlador de temperatura. E esses receptores vão detectar que está frio. Vão detectar que a temperatura do meio interno está diminuindo. O hipotálamo, que é esse centro integrador, que tem esse ponto de ajuste, esse set point de 37 graus, o que ele vai fazer? Ele vai comandar agora uma série de respostas ao frio. Quais seriam essas respostas? Então, por exemplo, ele pode aumentar a secreção de hormônios tiroidianos, que aumentam o metabolismo e, consequentemente, aumentam a temperatura basal. Que mais? Ele vai produzir vasoconstrição periférica. Os vasos da pele vão diminuir o seu calibre, menos sangue vai passar lá, menos calor vai ser trocado com o ambiente. Isso ajuda a manter a temperatura. Ele vai produzir temor, uma resposta que vai produzir tremor. Por que tremor? Tremor muscular, contração muscular, produz calor, vocês sabem disso. Contração muscular produz calor por aumento de metabolismo. São todas respostas que ajudam ou a conservar a temperatura, evitar perda de calor para o ambiente, mas como produção de calor. Ao contrário, eu vou para um ambiente muito quente, vou lá para o deserto do Saara e está 45 graus. O que vai acontecer? Uma série de respostas vão ser produzidas agora ao calor. Quais seriam essas respostas? Por exemplo, taquipneia, eu vou começar a respirar mais rápido para perder mais calor, de maneira que mais calor seja perdido. Isso vai produzir vasodilatação periférica, ou seja, eu vou trocar mais calor, o sangue vai trocar mais calor ali próximo da pele. Vou suar, vocês sabem disso, quando está calor a gente sua. Ou seja, são todas respostas fisiológicas para a manutenção, que culminam com a manutenção da temperatura sempre a 37 graus. Tudo bem? Outro exemplo é o exemplo da pressão arterial.
né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa figura complexa, mas ela exemplifica esse esquema que eu acabei de apresentar, em que eu tenho um estímulo, um centro integrador e a geração de uma resposta. Por exemplo, se por algum motivo a minha pressão arterial sobe, esse aumento da pressão arterial, que é outra variável importante, controlada de maneira muito de perto pelo sistema nervoso central, né, se a pressão arterial sobe, esse aumento da pressão arterial é detectado por receptores que estão lá em alguns vasos, na carótida, na aorta, em artérias importantes do organismo, né. Essa informação, por meio de neurônios, né, de vias aferentes, chega até um controle de pressão arterial que fica lá no tronco cerebral, numa região conhecida como bulbo, né, denominada bulbo. Lá no bulbo está o centro de controle, principal centro de controle neural da pressão arterial. Então, esse aumento da pressão arterial, essa informação de aumento da pressão arterial chega até o bulbo, e lá no bulbo, uma série de respostas é organizada no sentido de diminuir a pressão arterial. Por exemplo, vasodilatação periférica, diminuição da força e da frequência de contração, tudo isso mediado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, isso não interessa agora, mas o fato é que essas respostas, vasodilatação periférica, vasodilatação periférica aumenta o calibre dos vasos, diminui a resistência à passagem do sangue, diminui a pressão. Ou a diminuição da força de contração e da frequência cardíaca diminui o débito cardíaco, diminui a quantidade de sangue que o coração está expulsando, por minuto, de maneira que também diminui a pressão arterial. Os detalhes disso não interessam, mas, de novo, eu tenho um mecanismo em que o aumento de uma variável desencadeou uma série de respostas cuja finalidade, entre muitas aspas, uma série de respostas que termina com a diminuição da pressão arterial. Nesse sistema de retroalimentação que mantém essa variável, no caso a pressão arterial, sempre estável, sempre num valor estável e compatível com a vida. Tudo bem? Para terminar, pessoal, eu queria só resgatar essa ideia do oceano, né? Eu comentei no começo da aula que a vida surgiu no oceano e que a gente carrega esse oceano hoje dentro da gente. A gente pensar nesse meio interno como um oceano, né? E que tem que se manter sempre plácido, como está aqui, né? Ou seja, ele tem que existir uma constância nas variáveis, nos parâmetros que compõem esse oceano, constância essa compatível com a vida. É claro que esse mar interno ele pode ficar turbulento em alguns momentos, né? Eu posso sofrer estresse ambiental de várias formas, ou mesmo, eu estou, por exemplo, fazendo um exercício físico, todas essas variáveis vão ter que ser alteradas. Esse equilíbrio que eu comentei até agora, eu passei a ideia de que o meu interno tem que ficar constante ou fixo. É claro que essa constância ela é uma constância entre aspas, né? Esse equilíbrio ele é muito dinâmico, ele varia, por exemplo, em função da hora do dia, em função da atividade, da demanda metabólica, né? Se eu estou parado, se eu estou me movendo. Imagina um animal, a demanda metabólica de um animal hibernando é completamente diferente de um animal numa situação de luta, por exemplo. Ou seja, isso varia bastante. O ambiente impõe uma série de condições que pode variar, que pode fazer esse meio interno ter que variar. Ao ponto de algumas pessoas até discutirem hoje em dia se o conceito de homeostase não deveria ser substituído por um conceito que levasse em conta essas variações. O conceito de reostase ou de alostase surge em algumas como proposta para tentar dar conta dessa variação do meio interno. Mas o importante é pensar pensar no fato de que a vida das células depende de uma certa constância desse oceano interior, desse mar interior que a gente carrega dentro da gente. Tudo bem? E lembrar da importância desses dois, terminar a aula lembrando da importância desses dois grandes fisiologistas que foram as pessoas que ressaltaram, que criaram, que desenvolveram essa ideia. Primeiro o conceito de meio interno, de estabilidade do meio interno, e depois o conceito de homeostase, como uma ideia que amarra tudo isso que a gente viu hoje. Tudo bem? Então, era isso que eu queria discutir hoje. Obrigado, pessoal.